causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Boa tarde, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo pastora Lilian, essa é a pastora Nilma. Nós estamos aqui hoje nesse vídeo para falar sobre um assunto um pouco difícil de ser detectado, que é sobre o narcisismo, né? Que é um transtorno de personalidade. E eu tenho certeza que, como eu e como ela, muitos de vocês que vão assistir o vídeo vai se identificar em algumas características do assunto que nós vamos estar falando hoje, não é verdade, pastora? Vai, sem dúvida. Né? O transtorno de narcisismo, ele é um transtorno de personalidade. E como você descobre que esse transtorno existe e que você é vítima desse transtorno, né? Às vezes o narcisista nem percebe que ele tem essas características, mas quem está sendo vítima dele acaba detectando e percebendo o grau da sua... como me ajuda, pastora? Da sua forma de tratar as pessoas, né? Então, assim, a gente vai falar sobre algumas características. Uma delas é a falta de empatia, não é verdade? Sem dúvida. Falta de empatia é uma das principais características do narcisista. Ele não consegue se colocar no lugar do outro e ele vive para si mesmo. Lamentavelmente, são pessoas assim que não consegue. Não é que ele não queira, ele não consegue mesmo ver o que ele está fazendo, o que está proporcionando na vida da outra pessoa. Verdade. E é um assunto difícil até da gente comentar, porque você não consegue logo de cara perceber que uma pessoa tem esse transtorno, né, de personalidade. Por quê? A maioria das vezes o narcisista, com outras pessoas a qual não interessa a ele oprimir, diminuir, ou que ele tem essa falta de comunicação, ele é sempre amável e encantador com as outras pessoas. Então, ele, por exemplo, se eu sou uma pessoa narcisista, eu vou ser com ela que não a conheço, vou ser simpática, vou mostrar um outro lado que a pessoa que convive com o narcisismo não é capaz de falar, não acredito que ele é amável, que ele é doce, que ele é educado, que ele é assim. Porque comigo ele é estúpido, é grosso, é malcriado. É assim a característica de um narcisista. Um hipócrita. A pessoa que está convivendo com a outra diz assim, como é que pode? Até chega, muitas vezes eu, né, no nosso caso aqui, eu chegava para a pessoa e falava assim, nossa, eu quero que você me trate como você trata as tuas amigas. É isso mesmo. Eu quero que você me trate como você trata as pessoas lá fora. Daí sim. Por que lá é desse jeito e aqui em casa é desta forma? Fechou a porta, quer dizer, parece que o teatrinho acabou. Existem mulheres que relatam, eu já ouvi mulheres falando, sabe, pastora, que os maridos que são narcisistas, ele na igreja, os pastores, né, os diáconos, os obreiros, os membros, né, de alguma denominação, eles na igreja, eles são agradáveis, eles mostram tudo que tem de melhor, né, na sua vida, mas em casa eles são verdadeiros bichos ferozes. E de uma situação que eu me lembro há muito tempo atrás foi que uma disse para mim, pastora, fulano aqui assim na igreja é uma coisa, dentro de casa ele é outra. Eu queria tanto morar na igreja. Porque nesse lugar que ela teria paz, dentro da sua casa ela não tem paz. E uma característica também do narcisismo é que ele não gosta de ser confrontado. Ele age de uma forma que quando ele é confrontado nas suas palavras, ele parte para agressão física e moral.
né? Isso. E psicológica, que é a pior, que é essa que deixa mais... Manipula. Manipula. É capaz de fazer uma pessoa parar, ficar louca, se Verdade. deixar. Verdade. E o narcisismo, meus irmãos, ele é uma doença que você tem que ser tratada com um remédio, porque ela entra naquele quadro da esquizofrenia, né? Daqueles transtornos que entra na paranoia, aquelas coisas, sabe? Então, assim, quando você perceber que alguém tem essas características, tenho certeza que você já deve ter visto por aí. E foi vítima de tal situação e não soube lidar com isso, porque é frustrante, irmão. Você lidar com uma pessoa que ela se domina, desculpa, melhor do que as outras, né? A gente é inferior, tudo que a gente faz não dá bom, Não. a gente faz tá ruim, né? E a gente, nessa tarde, a gente escolheu esse tema, por quê? Porque são coisas que a gente vem trazendo dentro de nós, e isso traz a amargura, e eu sei que tem muita irmã, muito irmão, muita gente que vai estar assistindo que está passando também por isso, já passou. E eu vou te dizer, o cenário de igreja é perfeito para ter muita gente narcisista. Tem líderes que adoram ser idolatrados. Exatamente. Eles, a revelação só pode vir neles. Eles se sentem únicos e especiais. Isso, eles são especiais. Um semideus. Não. Se Deus tivesse que revelado para alguém, teria que ter sido para mim. Como que vai revelar para você, seu lixo mortal? Entendeu? Em outras palavras. Eles são tão assim agressivos em atitudes que ele sente que merece mais privilégio do que os outros. Você já viu pessoas assim que acha que ele merecia? Por exemplo, você comprou um carro novo, né? Você comprou um carro novo. Glória a Deus que você comprou um carro novo. Aí você vai falar, olha, eu comprei um carro vai todo empolgado, né? Esse carro não presta. O que eu comprei ou o que eu vou comprar vai ser melhor que o seu. O seu carro é bom, mas sempre tem esse mas. E isso a roupa que você comprou. Ai, eu tô bem com essa roupa. Gostou dessa roupa? Exatamente. Eu gostei, mas... Você sabe que, por exemplo, eu tive a minha mãe também, que ela era bem suave, mas ela teve muitas características de narcisismo. E uma delas eu lembro muito bem, que quando eu tava vestida de noiva, sou filha única. Filha única. Eu passei por isso. Tava vestida de noiva, magrinha, novinha, né? Tudo nos 20 anos, a gente tá inteirona, né? Quem não tá Meus bonita 20 anos foi lá atrás. com 20 anos, né? Daí o que acontece? Cheguei lá, e aí, mãe, gostou? Eu gostei. Eu no peso ideal. Pena que você tá tão gorda. Meu Deus. Eu no peso ideal, altura, tudo certinho, entendeu? E pra descobrir, entendeu? Que a pessoa tinha era inveja da gente. A pessoa tem inveja, porque ela vê em você alguma coisa que ela gostaria de ter. E você não... E ela te culpa. E ela te culpa porque ela não conquistou por sua causa. Isso. Porque você, por exemplo, no caso, minha Nasceu. mãe. Minha mãe. Ela não teve uma vida porque porque eu impedi. Só que, como eu impedi? Ela já tinha 2 filhos. Comigo a terceira. Aí entra... Quer dizer, ela teve uma situação atrás, ela, né, teve um casamento lá atrás e não deu certo, fugiu do marido por briga, por discussão, para não morrer na mão do cara, tipo do Nordeste. E quando veio para São Paulo, conheceu meu pai, teve uma relação amorosa com ele e eu fiquei grávida. E aí o que aconteceu? Os planos, ela ficou grávida de mim. Isso. E aí o que aconteceu? Eu frustrei os planos, sei lá qual que era o dela, os planos de prosseguir com uma vida sozinha ou acompanhada com outra pessoa. Mas quem fez o filho foi a mãe dela, né? Então, aí só que é a minha mãe que fez o filho e eu que sou culpada de ter nascido. Você já se sentiu assim? E o narcisismo, ele tem a outra telinha, por favor. Ele tem a necessidade de atenção. Eles querem atenção, eles querem chamar a atenção, a admiração, né? Aonde ele passa, ele quer ser a sensação do lugar. A cereja do bolo. Super popular. Ele é maravilhoso na rua. Sabe aquelas pessoas? Normalmente pessoas muito populares e tudo. Daí chega em casa, fechou a cortininha, segura. E eles também têm a característica de explorar as pessoas.
Eles exploram as pessoas. Eu tenho a referência na minha vida, né? Porque era assim, tudo era eu. Se minha mãe teve um monte de filho após mim, e o que aconteceu? Eu que tinha que cuidar das minhas irmãs. Então assim, eu tinha que limpar a casa, eu com 7 anos eu tive que aprender a cozinhar, fazer comida, né? Limpar a casa, cuidar de irmãos. Então a responsabilidade maior estava sobre a minha vida. Enquanto os demais, depois as irmãs que vieram após a mim, não tiveram o mesmo tratamento, entendeu? E nem antes, né? Porque E você nem também antes. não era mais velha. Né? Então, porque eu já tinha mais 2, que era mais velho do que eu, só que detalhe, esses 2 não moravam, aí que entra a chave, que esses 2 irmãos não moravam comigo, eles moravam com a minha avó, porque ela tinha deixado eles com a minha avó para criar, que naquele tempo a avó criava os filhos, os netos, né? E a mãe vinha para São Paulo para trabalhar, arrumar um emprego e tal, né? Viver uma nova vida. E aí eu acho que nessa decisão que ela teve nessa noite, nessa loucura que ela passou, não sei o que se passou nesse romance, e de engravidar e eu então interromper o que ela queria, que era viver com os outros 2 filhos dela. Que aí já entrou uma outra pessoa na vida dela, né? E assim, aí ela me culpou depois, né? De ter mais 2 irmãos, mais 2 irmãs depois a mim. Por causa de você veio mais 2. Olha só, sabe? Aí é um mundo louco a cabeça de uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade. Pois é. E daí, no caso, como daí já tem um pouco de patologia, de problemas em casa e tal, quer dizer, a gente mesmo como marido e mulher, eu com meu marido, ele também era agressivo e tal, então a minha filha, no caso, ela me culpa, porque eu tinha que ter me separado, entendeu? Sendo que eu sou uma mulher cristã e que também as informações que a gente tem hoje, a gente não tinha 10 anos atrás, essa abertura de internet que tem hoje, né? Mas a gente recebia na igreja orientação de mesmo que o marido seja agressivo, você tem que permanecer no casamento e ir lutando. E eu acredito até hoje que a gente deve buscar pelo milagre, a não ser que põe em risco a vida da mulher. Daí é outro assunto, isso aí outro dia. Situação. A gente tem uma bagagem aqui que dá para vários assuntos, né, Sim, pastora? Sim, verdade. Então o que acontece? Daí coloca em risco, ou se estiver sendo violento com filhos, daí você tem que mesmo ser leoa e tem que colocar os filhos para proteção, coisa que era o contrário com você, né? No meu caso, eu escapei da morte muitas vezes, irmã. Escapei da morte várias vezes. Eu ainda me lembro, eu com 5, 6 anos, eu não podia, eu tinha limites para brincar, então eu não podia brincar na rua, eu tinha que ficar. E a minha mãe, ela tinha problemas de ciúmes, ela era ciumenta com meu pai. Meu pai era mais novo, tal. Não tiro a razão dela de ter ciúme, porque, né, marido e mulher, essas coisas assim, tinha o ciúminho deles lá. Só que ela era extremamente ela passava dos limites. Por quê? Porque ela chegava a ponto de ir pros orelhões, que naquela época era orelhão, e aí ela tampava a boquinha do orelhão pra se fazer que era uma outra pessoa, mas estava falando com meu pai ou com alguém que sabia que meu pai estava com uma amante. Misericórdia. Entendeu? Então, assim, e aonde ela ia, que naquela época eu era pequena, então eu tinha eu e mais 2 irmãs. Então, às vezes, como eu era mais velha, eu ficava com as meninas em casa, ou às vezes ela via que ia demorar muito e não podia deixar a gente sozinha, ela levava a gente pra rua pra andar. E quantas vezes eu presenciei ela na boca do telefone com um pano, igual de filme de novela, tampando, mas ela estava tentando forjar uma situação, né, para descobrir o que ela queria ali. E aí, quando eu via aquela situação, ela falava para mim assim, ela me ameaçava, eles usam de ameaça. Eles usam de ameaça. Então, assim, ela falava para mim assim, se você contar para teu pai, tu tá pega. Você tá ferrada. A gente tinha uma infância muito pobre e a gente não tinha mistura todo dia. Então ela sempre cozinhava ovos. Eu tinha pavor de ver aquilo.
Então ela pegava e fazia o quê? Ela colocava uma meia dúzia de ovos para cozinhar e ela falava assim: você tá vendo esse ovo aqui? Você tá vendo esse ovo aqui? Pelando ou borbulhando lá. Isso aqui é para pôr na sua boca, se você contar pro seu pai o que você viu. E quantas vezes ela me batia, ou me beliscava, ou judiava para me intimidar. Ela fazia isso, né? E só quem já passou por isso sabe a dor que isso causa dentro da gente, né? Pastora Nilma, me fala, Nilma, me fala uma coisa. Na sua convivência com a pessoa narcisista que você tinha na sua vida, tem na sua vida, qual foi o momento que mais te marcou? Que mais te marcou assim que você fala, descobri o que é? Quando a minha filha, infelizmente, fez uma campanha difamatória no local que a gente congregava. Ô, louco! Para conseguir manipular as pessoas para ajudarem ela a me dar o descarte. Meu Deus! E ela também foi orientada por pessoas que tinham as mesmas características, entendeu? Então, por lá eu vi que eu tenho uma teoria que é uma teoria da Nilma aqui. Sim. Tá? Que não é psicóloga, não é nada disso. É uma teoria minha, que assim, eu acho que narcisismo se transfere. Não sei. Porque a gente fazia parte de uma denominação onde os líderes se achavam melhores que os outros, que a revelação só podia vir deles, que os membros da igreja jamais poderiam orientá-los ou ter uma revelação, até uma profecia que viesse de Deus para falar para eles, porque eles eram o suprassumo, eles eram seres privilegiados, né? Então eu acho que talvez esse narcisismo deles possa ter sido transferido por imposição de mãos mesmo. Então eu acho que não é só transtorno psicológico, eu acho que envolve a parte espiritual. E até depois eu tenho um trecho de Romanos 1 que ele fala muito. Eu estava falando aqui com você, eu estava lembrando desse trecho. Romanos 1. Romanos 1. A gente pode Romanos ler. 1. Podemos ler. Aqui. Romanos 1, versículo 13, 28. Não. Romanos 13? Romanos 1, 23. Romanos 1, 23. Fala até de outros itens que não são do narcisismo, né? Mas só para você ter uma ideia, desde o 18, assim Deus, desde o 18, Romanos 1, 18, a ira de Deus contra o pecado. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis. Depois no 21, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem engrandeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, Meu Deus. bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou os desejos pecaminosos no seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas depressíveis e degradantes, como o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Daí aqui fala até de uso de mulheres e tal, né? E aqui em outras versões falam também de que Deus os entregou, em outra tradução fala, a um sentimento perverso. E é exatamente isso. Então eu acho que, em vez de falar sentimento vergonhoso, tem também sentimento perverso.
Então é isso, a pessoa, ela acaba se entregando pelas frustrações naturais da vida, porque a vida não é perfeita para ninguém, mas daí a pessoa acaba se entregando a esse sentimento perverso e passa como é que fala? A agir de forma perversa. E daí ela tem que descontar em alguém a culpa de todas as frustrações da vida dela. Verdade, verdade. Então, daí no meu caso, eu como mãe dessa minha filha com o narcisismo, eu era culpada dela ter tido que encarar uma série de situações em casa, até pelo pai ser agressivo. Eu sou culpada de não ter me separado, eu sou culpada de não ser rica, eu sou culpada de não ter o carro que ela sempre quis, eu sou culpada de tudo, entendeu? Porque eu virei o quê? O bode expiatório dela. E eu vou dizer sincera, ainda não estou curada de todas essas coisas, ainda não, entendeu? Porque daí quando vem alguma coisa que eu sou culpada, aquilo já me pega a veia lá atrás. É difícil você lidar com a violência, não só física, mas a moral, né? A minha mãe, ela dizia, né, que eu ainda criança, pequena, né, eu sofria abusos dentro de casa. A casa era sempre cheia de gente, os parentes do Nordeste, que vinha não sei da onde, que vinha não sei da onde. E às vezes eu tinha alguns comportamentos, porque eu tenho uma filha. Minha filha tem 10 anos, a Laura tem 10 anos. Se ela tem um comportamento que não é comum de uma criança, eu vou ligar a chavinha do desconfiômetro. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha filha? Então eu tinha alguns comportamentos. E aí, nesse comportamento que eu tinha, de ser agitada, de querer transparecer alguma coisa, eu era taxada que eu ia ser uma vagabunda. Quer dizer, em vez de proteger, ela ainda acusava me mais. acusava. E quando ela descobriu, quando eu tive coragem de falar para ela as situações que estavam acontecendo comigo, né, de abuso do meu próprio irmão. Por parte de mãe, né? E ela dizia que eu era culpada. Aí. Era culpada. O que uma criança, por favor, alguém, se tiver algum psicólogo assistindo, me fala, o que uma criança de 5, 6 anos vai entender na cabeça do que é sexo? Consegue entender? Imagina. Não tem noção, só se vê. Agora tá explícito para todo mundo ver. Mas antigamente, assim, era um tabu isso daí. A gente não se conversava. E eu lembro que a minha vida foi uma vida bem conturbada por essa situação. E a característica também dele, do narcisista, é que ele é sempre arrogante. Ele é extremamente arrogante. E se acha o máximo. Eu costumo dizer que ele se acha o pavão, né? O pavão, quando o pavão se abre, fica lá, né? Máximo. É o máximo. Ninguém supera. E assim, você vai ver nos lugares, realmente, tá lá chamando atenção, tá falando com todo mundo, tá não sei o que lá. Quando sai dali. Você falou uma coisa do seu casamento e eu fiquei lembrando que quando eu fui me casar, né, eu casei com 21 anos, graças a Deus, né, sou casada até hoje, já vou para 25 anos. E eu lembro que naquele dia, tudo quando começou, ela já disse, quando eu marquei o casamento, que ela não ia. Ela não ia no meu casamento. Eu não vou nesse casamento. Como se o meu casamento fosse algo ruim. E que eu vestida de noiva, eu tava de noiva, aquilo ali incomodava ela de uma maneira, como se ela queria ter feito aquilo e não conseguiu. Aí passou muitos anos, eles eram amigados, meu pai, eles moravam junto. Aí passou muitos anos e regularizaram a situação deles. Pasmem. Elas resolveu casar de vestido de noiva. Pasmem, ela resolveu casar de vestido de noiva, de tomarinha que caia, com um buquezinho na mão, um véuzinho.
uma mocinha. Então, aquilo ali deixou bem claro que Era inveja. o momento que eu passei lá atrás é o que ela queria ter vivido e não viveu. Então, só que a culpa não foi minha. A culpa não foi minha, né? A culpa foi do deslize deles, de um cuidado, porque tanto método, né, de prevenir uma gravidez indesejada e, né? Mas a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados, das suas próprias decisões. Ela tomou a decisão dela naquela noite, ela podia ter evitado, Claro. ter ficado com o rapaz, que hoje é meu pai, né? E ter evitado, tanto jeito, podia até ter ficado com ele, mas ter evitado a gravidez. Eu também é o mais certo, não ter ficado. Ou não ficar também, né? Não quer ter filho, não fica. Não fica. E se ficar também, usa de outro jeito lá, os tem métodos, hoje tem, né? Mas, bom, passando isso, vivi uma vida de inferno, porque tudo era eu. E até hoje, tudo sou eu. Eu também sou culpada. Você é culpada? Culpada. Por que você é culpada? De tudo. Se a pessoa não deu certo, eu sou culpada. Se fez faculdade mais tarde, eu sou culpada. Eu não fiz nada certo. É triste. Sendo assim, que nunca agredi minhas filhas, entendeu? Sim, já dei sentada quando era criança, porque tem que corrigir. Mas uma mãe corrigir o seu filho, isso é bíblico, né? Eu não digo seguir, espancar. Eu era espancada. Eu era espancada de ficar roxa, assim, roxa. De eu pedir a morte pra não ser morta, né? E engraçado que as minhas irmãs não viveram o que eu vivi, né? Nem os dois que eram do primeiro casamento, nem as duas que eram do meu pai, não viveram o que eu vivi. Não viveram, né? E só que eu louvo a Deus, porque de tudo isso eu tirei um aprendizado na minha vida. Eu não sei você, mas eu tirei que eu tenho integridade, eu tenho moral, eu aprendi a ser uma mulher, né, de saber me pôr, de defender. Antigamente, quando era confrontada em algumas situações que a gente vivia e que eu sofria calada porque eu tinha medo da ofensa, da palavra que vinha. Então eu acreditava na mentira que era me colocada sobre a minha vida, que eu não prestava, que eu não ia dar certo, que era um lixo. E eu acreditava nisso. E ainda me culpava. Eu me culpava. A gente fica com a autoestima lá embaixo. Você se culpava? Muito. Aí eu perguntava, o que eu fiz? Por que ela tá agindo dessa forma? Por que ela tá me maltratando desse jeito? O que eu fiz? Até que chegou um dia que veio fazer uma visita e ficava tentando brigar. Pegava qualquer motivo pra brigar. Meu Deus, e eu daí, sabe o que eu fazia? Não vou brigar com você, não quero brigar. Tá bom, você quer assim, então vamos fazer. Mas eu não vou brigar com você. Filha, vamos conversar. Vamos ficar numa boa, não quero. Filha, não sei o que, chegava a beijar, abraçar, mas não tinha jeito. E outra coisa, eles têm essa característica de fazer o mal pra você e não pesar na consciência deles. Não pesa, eles assim, descansam em paz. Eles descansam, dormem o sono dos justos, né? Entre aspas. E eles não sentem remorso do que faz. Porque até hoje eu escuto que eu sou a pedra de tropeço na vida da minha mãe. Isso. Né? O meu pai, por mais que ele tenha errado, por mais que ele, né, tenha vivido uma vida lá atrás, situações, né, que ele tenha errado, o meu pai sempre, em toda a vida, hoje eu tenho 46 anos, ele ainda me chama de bebê. E às vezes ele me cheira e fala, filha, você tem cheiro de neném, sabe, assim, e ela não, essa bicha feia. Um dia, ela disse assim pro meu marido, casei com 20 anos, bonitinha, gordinha, né? Ou magrinha. Hoje eu tô gordinha, né? Assim, inchadinha um pouquinho. Ela disse pro meu marido, como você tem coragem de ficar com uma mulher tão feia dessa? Imagina. Então, nossa, aquilo pra mim foi, tipo assim, meu Deus, o que essa mulher quer? Ela me diminui em tudo e tudo, né? Não ficou feliz que eu tive meus filhos, eu tive um filho que morreu com câncer, ela disse que Deus matou meu filho porque eu não presto. Olha. Então, assim, são palavras, não tem uma palavra
que te diga, olha, eu te abençoo, viu, abençoada? O estrupício. Estrupício, eu te abençoo. Então, uma pessoa narcisista, ela faz um estrago na vida da gente. Só que eu aprendi a lidar com isso. Hoje eu me desprendi. Eu a perdoo porque eu entendi que ela tem um distúrbio. Porque não é normal a pessoa que faz uma coisa dessa. Eu aprendi. Mas conviver Não, é opção minha. Eu não quero mais embora conviver. seja muito difícil, né? É difícil. Porque assim, você se desprender de mãe, eu acho que ainda é um pouco mais fácil do que se desprender de filho. Filho, é. Porque filho, você dá a vida inteira pra eles. Verdade. Né? Você deixa de viver a tua vida pra viver a deles. E até o fato de elogiar demais e tudo, eu acho que também atrapalha um pouco. Atrapalha. Porque a pessoa fica se achando a última Coca-Cola do deserto e na verdade não é. Verdade, verdade. Então, mas hoje eu vejo o seguinte, acho tudo bem injusto ainda, tá? Tô me soltando ainda, porque o descarte foi muito pouco tempo, mas eu ainda estou, com isso Deus está me ensinando a viver realmente só para Ele, depender emocionalmente só dele. O narcisista tem esse defeito de fazer você ficar presa, como você dependesse dele pro resto da sua Você fica vida. com dependência emocional dele. Você quer agradar tanto, você fica tentando desesperadamente fazer a pessoa feliz, mas a pessoa não, ela tem prazer em te ver sofrer. Ela briga pra te ver sofrer, ela briga pra ver você chorar. Enquanto ela não te vê infeliz, não para. Verdade. Irmãos, é um tema bem complicado e polêmico, né? Eu sei que vai haver uma grande repercussão se esse vídeo for compartilhado e passado pra frente. Mas é isso, a gente tem que falar alguns comportamentos que a gente vê que isso não é normal e que fazem mal. Às vezes aí você vê tanta pessoa com depressão, não é? Amarrado, triste, amargurado. Eu vejo mulheres que conversam comigo que são mulheres excepcionais, pastora. São mulheres excelentes, mas com a autoestima lá embaixo. Não, e a gente fica mesmo. Eu mesma engordei absurdamente, principalmente depois agora do período da pandemia. Eu engordei porque eu comi mesmo. Não, eu comi, mas assim, porque a gente desconta na comida. Sim. Porque tem que ter alguma coisa. E outra, eu tô falando pra vocês, por que a gente tá falando também? Porque não, o pastor tem vida perfeita. Mentira! Tem não. O pastor é o que mais sofre. Sabe por quê? Porque a gente precisa aconselhar outras pessoas. Então a gente, pra aconselhar, a gente vai ter autoridade no assunto. Verdade. Então a gente é o que mais pasta, na verdade. Verdade. Tudo quanto é pastor aí tem uma história de vida que, olha, não é... O pastor é legítimo, né? Tem um fake news em qualquer lugar. Mas o pastor legítimo, ele pasta muito, sofre muita injustiça. E daí, olha, tem N temas. Aqui nós tratamos de violência doméstica, Sim. tanto de criança como de Abuso. de abuso, tanto físico como emocional. Sim. Tratamos de narcisismo, Sim. de compreensão, de maus tratos. Então, deixa nos comentários aquilo que você gostaria que nós conversássemos. Nós trabalhamos com dependência química, eu há 34 anos. E você? Eu tô em torno de 20 anos. Então, Só que agora eu tenho uma casa, para a glória de Deus. Ela tem. 4 anos. Né? E essa casa é uma bênção. Restaura mesmo a vida das pessoas. Nós aqui também vamos estar pegando testemunho de vários alunos lá da casa, que se chama Missão Efatá. Então contribuam, porque vem de alguém que tem uma história de abuso e que pode compreender esses que vêm de história de abuso também. Sim. Muitos ali se entregaram às drogas. Muitos, por causa dessa situação. Dessas situações. Dentro de casa. Entendeu? Eu tenho um aluno lá que ele fala que ele e a mãe ia dormir debaixo da ponte, porque o pai, quando chegava bêbado, a primeira pessoa que ele pegava na frente era a mãe pra cacetar. E às vezes a mãe tava dormindo, ele tirava da coberta, tirava da cama pra dar murro. Então, né? É entendeu? bem complicada essa situação. Irmãos, em nome de Jesus, deixa aí o comentário, como ela pediu, né? O tema que você quer que a gente comente, que a gente converse nesse bate-papo, tá bom? Vai ser uma honra a gente voltar aqui. Dá o like, compartilha e comenta o que você quer que a gente converse. Fala também se a gente ficou muito superficial, se vocês queriam assuntos mais aprofundados, o que for. Aqui foi um comentário entre nós, nada muito elaborado, não combinamos muito nada, né? Não. Mas pode saber que
tem muita gente sofrendo e não sabe como lidar com isso. Nós estamos aqui para ajudar você, tá bom? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Então Vamos orar? A gente vai estar orando agora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, possa estar invadindo agora cada lar que foi conversado aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que essa mensagem não seja vã, mas que possa alcançar o coração daqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, consola, liberta da dor, Senhor, que isso tem causado na vida, Pai. Liberta da confusão mental que o narcisismo provoca, Senhor. Liberta, Senhor, da sensação de estar ficando louco, Senhor, por causa do narcisista, Pai. Em nome de Jesus, seja ele marido, namorado, mãe, filho, seja quem for, Pai. Em nome de Jesus, eu vejo também muitas mães sendo massacradas na internet, que só mãe é narcisista. Não! Tem filhos narcisistas que herdaram isso de avós ou de pais, entendeu? E que daí a mãe está sofrendo por causa do filho. Então, Senhor, alcança esses lares, Pai, e que seja feita uma grande obra através dessas lives, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Hoje é a nossa primeira live, e que o Senhor possa abençoar e invadir os corações e mostrar a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tema, porque a gente está falando de vidas e de família, né? E também, como ela disse, né? Tem mães que eu tô aqui falando da minha, mas eu tenho que tomar cuidado também para não me tornar uma, né? Então, que nós possamos estar orando uma pelas outras, para a glória de Deus, amém? Amém. Até mais e até o próximo vídeo. Beijo!